Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro, 17 horas e 10 minutos. Nós estamos dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos nas eleições desse ano. Você pode mandar sua mensagem, participar conosco no WhatsApp do jornal no 97569-1373 ou mandar sua pergunta pela live do Facebook do Diário de Suzano. Está conosco hoje o candidato a deputado federal pelo PRB, Israel Lacerda, e a Aline vai captar as mensagens que vocês estiverem encaminhando, vai me ajudar aqui durante essa entrevista que durará cerca de meia hora. O Lacerda é biomédico, especialista em saúde pública, foi vereador 2 vezes em Suzano, 2 vezes presidente da Câmara. Na eleição de 2016 foi para o segundo turno, teve mais de 56 mil votos. Lacerda, é uma honra sua presença aqui, muito obrigado pelo convite. Queria que você desse um alô para os nossos internautas. Bom, primeiramente uma boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando aqui no portal do Diário de Suzano, esse importante meio de comunicação de toda a região, sobretudo da nossa querida cidade de Suzano. Agradecer ao meu amigo jornalista Edgar, a Aline por estar mediando, a minha assessoria que me acompanha, minha esposa, meu amigo Guaru, que está aqui conosco nessa tarde. É importante a gente poder estar conversando, dialogando com a população da nossa região e da nossa cidade sobre esse pleito aí de 2018, no dia 7, né, que vai modificar aí os rumos do nosso país e da nossa cidade. Lacerda, eu queria começar a saber de você, por que você decidiu se candidatar a deputado federal? Edgar, na última eleição para prefeito, eu obtive 56 mil votos, passei, né, quase 57 mil votos, e eu acredito que essa votação tão expressiva de pessoas que acreditam no meu trabalho e num projeto de uma nova política que eu venho desenvolvendo, aliás, venho desenvolvendo a minha vida inteira, né, desde a época da política estudantil, né, fundando grêmios estudantis nos colégios públicos do nosso município, no qual eu estudei. Você foi guarda-mirim também? Fui guarda-mirim também na cidade de Suzano, né? Eu vivo em Suzano há 42 anos. Tenho uma história, né, na política da nossa cidade que iniciou juntamente com meu pai, quando ele foi candidato a primeira vez em 82, eu tinha 8 anos de idade. E de lá para cá, eu venho vivendo o cotidiano da cidade, venho exercitando, né, a política partidária ou não, né, através da ONG Lupa Suzano, da ONG Suzano em Ação, da política estudantil e também dos meus mandatos de vereador e presidente da Câmara por 2 vezes. Sou ficha limpa, obtive aí, como eu disse, mais de 56 mil votos na última eleição, então eu tenho certeza que a população de Suzano, ela espera do Israel Lacerda que continue buscando colaborar com a cidade através da política. Porque a política, feita de uma maneira correta, feito de uma maneira a transformar positivamente a vida das pessoas, é o que vai poder ajudar a trazer mais melhorias e qualidade de vida para a nossa cidade de Suzano. Então eu não poderia deixar, né, uma vez de ter saído de um processo eleitoral tão importante, que foi a primeira disputa em segundo turno da história da nossa cidade, né? Eu protagonizei essa disputa e saí muito fortalecido. Não tive o ganho eleitoral, mas tive o ganho político. E é por essas pessoas, pela minha cidade e pela minha região, que hoje eu sou candidato a deputado federal. Lacerda, você sabe que durante esse processo eleitoral, muito se comenta de que na eleição de 2020 possam haver nomes que estão disputando as eleições de 2018. Eu queria que você falasse um pouco para o eleitor do Israel Lacerda. Se você vencer a eleição na Câmara Federal, você vai ficar os 4 anos ou você pretende ficar 2 anos e disputar como candidato a prefeito em 2020? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que essa candidatura ela foi posta, né, na nossa cidade e na nossa região por uma necessidade de termos mais representantes em Brasília. Na região, mais representantes, porque em Suzano é a necessidade de ter um representante que nós não temos há mais de 3 décadas. Então não é uma campanha que foi colocada para usar como trampolim para 2020, de maneira alguma. É uma candidatura sólida em um partido que nós temos chance real de ser eleitos e representar a cidade de Suzano, buscar investimentos para o desenvolvimento da nossa cidade. O segundo ponto que eu quero colocar é que essa candidatura também não foi posta para
afrontamentos ao governo municipal, ao contrário. Eu quero colaborar com a cidade de Suzano, independente de quem esteja prefeito. Eu quero colaborar com o desenvolvimento do meu município. Eu quero deixar claro que o meu compromisso, acima de tudo, é com a minha cidade. A cidade que eu vivo, criei minha família, na qual eu fui vereador, presidente da Câmara e disputei a prefeitura de Suzano, como eu comentei aqui, e saí muito fortalecido. Então, é para ajudar a cidade, não é para fazer trampolim. E a vida de um político, ela é conduzida pelo desejo do eleitor. Hoje, eu estou convicto de que a nossa candidatura ela é viável e necessária para a cidade de Suzano. O futuro, o eleitor que vai decidir. Nos dois mandatos como vereador e também como presidente da Câmara, você tomou algumas posições um pouco mais firmes na política e acabou criando assim alguns adversários políticos que consideraram você um pouco polêmico em suas ações, né? Pergunto para você se considera um político polêmico? Edgar, depende da maneira que faça essa interpretação de polêmico. Se ser polêmico é ser incisivo na busca de defender a população, então podem me classificar de polêmico. Mas todas as reivindicações, todas as atividades que eu fiz de manifestar, de denunciar, de reivindicar, de expor problemas, foram em busca de ajudar a cidade de Suzano e a população. Se buscar ajudar o povo e a cidade é ser polêmico, então não tem problema algum de me classificarem como polêmico. Mas se acharem que eu tenho problemas do lado pessoal com o prefeito de Suzano ou com algum outro político, aí estão enganados, porque minha disputa ela é democrática e republicana. As disputas elas terminam no dia da eleição e continua a nossa vida política dentro da cidade. Eu não concordo com algumas questões e decisões do governo, por um desses motivos que fez com que eu nunca aceitasse uma acomodação em governo algum após acabar um pleito eleitoral, né? Então, assim, eu não sou o candidato que termina a eleição e arruma um emprego na prefeitura. Eu sou um candidato que acaba uma eleição, independente do resultado, eu continuo em busca de um objetivo de criar uma política nova para a cidade de Suzano. Então, polêmico é um modo de interpretar. Se for o cara que tenta ajudar a cidade, que briga pelas pessoas, um cara polêmico, então não tem problema de me classificarem como polêmico. Como você mesmo falou, Suzano tem mais de 30 anos que não tem um deputado federal. Sim. E queria saber assim, das suas reais chances de levar essa eleição, andando aí pelas ruas. Você acha que esse ano a Suzano quebra esse tabu? Então, a nossa proposta nessa campanha é justamente levar a conscientização para o eleitor em dois momentos. Primeiro momento, não é deixando de votar, anulando o voto, que a gente vai solucionar os problemas da nossa cidade e do nosso país, né? Porque a revolta com a política é muito grande. Então, é um momento que a gente tem que ouvir o eleitor, entender a revolta, mas buscar conscientizá-lo de que tem que participar. E aí entra o segundo momento. E como seria a participação mais produtiva para a nossa cidade? É escolher alguém daqui, que conheça a realidade da cidade, que viva o cotidiano do município e que, acima de tudo, tenha experiência necessária para representar a cidade de Suzano em Brasília. Essa experiência é que vai fazer a diferença na hora de, por exemplo, fazer com que o Hospital Federal, que iniciou-se, né, a sua fase 1, a construção da fase 1, não vire mais um esqueleto na nossa cidade. Ele seja concluído e funcione de maneira adequada a atender a nossa população. Então, assim, quando a gente consegue conscientizar o eleitor que está revoltado com a classe política, de que é necessário participar, e conscientizar o eleitor suzanense que é necessário valorizar o nosso município, porque a cidade é grande, grande inclusive nos problemas, então é necessário eleger alguém daqui, alguém que estabeleça um compromisso com a cidade, que viva a cidade de Suzano. Eu estava agora no Jardim Maitê, acabei de sair do Jardim Maitê, na periferia de Suzano, onde os moradores convivem com abandono, falta de estrutura básica de pavimentação, iluminação pública. Então, assim, a gente percebe que um deputado federal ele pode colaborar muito com o desenvolvimento da cidade através das suas emendas, que chegam na ordem de 60 milhões por mandato. Então, quando o eleitor suzanense
ele entender da grandeza da cidade e da necessidade de eleger alguém daqui para que a cidade se desenvolva, então eu acho que nós teremos um deputado federal para representar a cidade de Suzano. Pergunta ali. Tem uma pergunta da internauta. E, além disso, eu gostaria também que o senhor detalhasse um pouco mais as suas propostas, caso o senhor seja eleito. E, em particular, uma internauta perguntou o que o senhor vai fazer pela educação em Suzano. Bom, o nosso compromisso principal será com a saúde. Então, eu sou biomédico, especialista em saúde pública, e as minhas emendas eu quero que sejam direcionadas para a questão da saúde. Nós temos uma UPA no Jardim Revista, parada, nós temos o Hospital Federal que foi iniciado, que ele não pode parar, e nós temos que direcionar a verba principalmente para a questão da saúde, é o meu compromisso principal. Segundo momento seria a questão da infraestrutura. Suzano hoje, com 30 milhões de reais, zera o déficit de pavimentação. Então, 2 anos do mandato de um deputado federal já é o suficiente para zerar esse déficit de infraestrutura, que é algo em torno de 15 milhões por ano. E emendas seriam 30 milhões que a gente pode oferecer para o município para pavimentação. E na questão da educação, nós temos aqui o Instituto Federal, né, que hoje ele é muito importante, mas eu acho que dá para ampliar a oferta de cursos, a estrutura que tem ali na região do Monte Cristo. Eu acho que seria o objetivo nosso, né, no que tange a educação, fortalecer aquela estrutura do Instituto Federal de Educação, ampliar o número de cursos, uma vez que é gratuito, é um acesso à educação de qualidade, é gratuita para a população da cidade e da região, e é uma maneira que um deputado federal tem de colaborar com a educação do município. Na questão da saúde, que você falou que é uma das prioridades, semanas atrás você se reuniu com o Rubens Figueiredo, biomédico, lá que é o Dr. Bactéria, que tinha um quadro no Fantástico, Sim, né? Isso. Tem alguma proposta lá que você pegou com ele, alguma coisa que ele pediu para você? Então, o Rubens Figueiredo, o Dr. Bactéria, é colega biomédico, né? Então, é um amigo, uma vez que eu tenho o apoio do Conselho Regional de Biomedicina, são 35 mil biomédicos no estado de São Paulo, e eu busco uma interação pela valorização da categoria. E é uma categoria que muitos não conhecem, mas o profissional biomédico é um profissional da saúde de uma maneira muito ampla, e inclusive com atuação na saúde pública, no qual eu sou especialista. E o Dr. Rubens também é especialista em saúde pública, e ele tem um trabalho muito grande no Brasil afora, na questão principalmente na questão do saneamento básico, né? Da prevenção de doenças através de ações de saúde pública voltada a estruturas de saneamento onde não tem. E a cidade de Suzano, por incrível que pareça, nós estamos inseridos na região do Alto Tietê, né, que é da Grande São Paulo, no estado mais rico do país. E se formos ali para a região das Palmeiras, a gente vai, né, se deparar com diversos bairros sem saneamento básico, como eu vim agora do Jardim Maitê e outras áreas, inclusive de ocupação, ou bairros regulares que também não tem. Então, o bate-papo foi em busca de projetos que a gente pode levar a Brasília, focado na questão de saúde pública e interligados à questão do saneamento, né, da saneamento público como uma prevenção de doenças e logo uma ação de saúde pública também. Lacerda, eu queria falar um pouco sobre corrupção. A gente está vendo aí que a Operação Lava Jato tem tido alguns efeitos positivos, né? Recebe críticas, evidentemente. Mas em 2012 você criou aquela lei da ficha limpa municipal, né? Não sei se é assim que posso chamar. Que proíbe que agentes públicos condenados, né, pela justiça, ocupem cargos públicos. Você acha que essa medida municipal é uma forma aí de mais transparência? Eu queria que você falasse um pouco como que surgiu lá em 2012 essa ideia e detalhasse um pouco melhor. Bom, anterior a essa lei que eu apresentei, nós tínhamos um grande debate nacional, que era a lei da ficha limpa, que hoje vigora no país, que veda aí, né, a candidatura de políticos ficha suja. Inclusive ontem um pré-candidato aí, um candidato a governador do estado, né, que foi prefeito de Suzano, foi impedido de disputar a eleição por conta dessa lei.
E esse mesmo candidato que foi indeferida a candidatura, ele era prefeito e vetou a minha lei do Ficha Limpa Municipal. Porque eu me inspirei na lei nacional do Ficha Limpa, eu fui inclusive para Brasília acompanhar a votação, que foi de iniciativa popular, e eu busquei algo semelhante para implantar em Suzano. E ele foi vetado pelo prefeito na época. Eu consegui fazer uma grande mobilização e uma grande articulação no Legislativo de Suzano, e nós derrubamos esse veto. E eu acredito que seja o maior legado que eu tenha deixado para a cidade de Suzano, em termos legislativos, que é uma lei que eu passarei, né, os vereadores que estão lá vai superar os seus mandatos, mas ela vai continuar a ajudar a impedir políticos ficha suja que tenham o poder de ser ordenadores de despesa na cidade de Suzano. Então eu me inspirei na lei da ficha limpa, que nós temos hoje em vigor no país, trouxe para a cidade de Suzano, e o meu desejo é que ela fosse replicada em todos os mais de 5.000 municípios do país. Infelizmente não foi, mas enquanto legislador da minha cidade, eu, Israel Lacerda, ficha limpa, consegui apresentar, aprovar, inclusive derrubar o veto, e hoje o nosso município, eu acredito que no estado de São Paulo, é um dos poucos que tem essa importante lei. Quando você foi presidente da Câmara também, você conseguiu lá mudar o número de sessões para 2 sessões, né? Você acha que hoje voltou a ser uma? Você acha que hoje está faltando um pouco mais de integração entre câmaras municipais e a população? As 2 sessões foi também com esse objetivo? Sim. O que acontece? Meu pai foi vereador por 2 vezes, inclusive o mais votado na história de Suzano consecutivamente. Eu gosto de frisar isso, porque o primeiro pedido de um político é uma chance. O segundo pedido seria um julgamento. E o meu pai, assim como eu também, enquanto vereador, eu fui eleito e reeleito. Então nós fomos julgados de maneira positiva. E dentre os papéis que eu desenvolvi como vereador, eu também tive o de administrador, né? Porque eu acumulei a função de legislador com a função de gestor da Câmara. Por 2 vezes fui presidente da Câmara. E eu busquei, primeiramente, fazer com que a Câmara de Vereadores, a Casa do Povo tivesse a cara do povo. Ou seja, o número de audiências públicas foi o maior da história de Suzano. Todo projeto relevante, ele era submetido a uma ampla discussão com a população antes de ser levada ao plenário para ser votado pelos vereadores. E o segundo ponto que eu acho muito positivo, aliás, um segundo ponto seria a maior produção legislativa da história de Suzano, foi na época que eu presidi, em função de ter aumentado para 2 sessões, porque nós ampliamos o debate, eram 2 sessões de Câmara semanal. Então o debate era ampliado, as proposituras, né, os projetos eram em um número maior, logo o legislativo ele debatia mais os problemas da cidade em busca de solução. Então uma cidade que cresce problemas, que cresce a população, ela tem que crescer também o trabalho dos vereadores. Então eu lamento que foi suprimido, voltou a ser uma sessão. Eu até faço um apelo aos vereadores dessa legislatura que revejam, né, essa situação. Suzano é uma cidade grande. Suzano não é uma cidade pequena. E quando é grande, inclusive nos problemas, tem que ser ampliado também o debate. Então, acredito que ao invés de ter reduzido para 1 sessão, deveria ter ampliado para 3. Então, eu fiz a minha parte e, como deputado federal, eu quero trabalhar da mesma maneira em Brasília. Trabalhar para aumentar a produção legislativa da Casa do Povo na capital do Brasil. Hoje as câmaras municipais elas não têm o recurso próprio, né? Depende do duodécimo da prefeitura, né? Mas me parece que na sua gestão, mesmo sem esses recursos, você conseguiu ainda fazer economias e devolver alguns recursos para a prefeitura, isso, né? Também foi uma marca importante que nós tivemos, mesmo ampliando para 2 sessões, mesmo ampliando a produção legislativa, nós tivemos a maior economia feita pela Câmara de Vereadores da história de Suzano. Chegando a algo em torno de 11 milhões de reais economizado pelo período que eu presidi a Casa de Leis. Então, eu demonstrei que dá para fazer uma boa gestão produtiva com economia. Então, é só você ter respeito ao dinheiro público, fazer a coisa correta. Eu implementei o portal de transparência
quando eu fui presidente da Câmara. Eu fiz o plano de carreira para os servidores do Legislativo. Então, assim, eu sempre busquei modernizar, ampliar a participação, mas sempre prezando por economizar o dinheiro do povo. Aline, tem mais alguma pergunta aí? Posso continuar? Pode continuar por enquanto. Lacerda, vamos falar um pouco de propostas, então, né? Eu vi que nas suas redes sociais você tem uma proposta que é lutar contra a cobrança do IPTU para quem mora em apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Isso não vai ocasionar uma renúncia fiscal? Como que seria isso? Não, na verdade, assim, já era previsto, né? Inclusive, essa cobrança, ela vem sendo feita de uma maneira recente. O que nós queremos é garantir que essas pessoas de baixa renda, elas têm direito aí a não ter, né, que pagar o IPTU, uma vez que justamente ela está inserida em um plano habitacional popular. Há uma necessidade. Hoje, elas estão pagando mais IPTU do que a prestação da sua casa. Então, nós queremos lutar para garantir que essas pessoas de baixa renda, ela tenha uma isenção ou então uma taxa, um valor reduzido. Sim. E você também defende muito os mutirões, né? Os mutirões lá nos anos 90 deu muito certo na gestão Mário Covas. Você viria também, é um projeto importante esse? Eu acho importante mobilizar a sociedade em busca de construir aquele que é de objetivo, sempre visando aí a questão da moradia, né? Então, acho que se a gente tiver... Mas aí ter que buscar a união dos três entes, né? O estadual, colaborar, né, com o meu mandato como deputado federal e também ter a participação no município. Por isso que eu falo que o nosso mandato vai ser de união. Não tem aquela disputa permanente de época de eleição. Eu não quero que a cidade de Suzano viva mais essas disputas. Viva uma época de progresso, de mãos dadas pelo desenvolvimento da cidade. Então, com o mandato de deputado federal, com sintonia com o governo do estado, que nós temos também que valorizar o nosso deputado aqui da cidade, que é o Estevão Galvão, no qual nós temos aí uma parceria para que possamos unir forças para trazer recurso para o município e buscar desenvolvimento. E na área da habitação, acho que o mutirão é viável a gente retomar esse modelo para que aquele cidadão que ainda não tem acesso à moradia possa vir a ter. Outra coisa, em relação ao esporte, você fala em criar uma liga de futsal. Perfeito. Futsal. Também diz que lutar por mais verbas para o esporte e realização de campeonatos, né? Sim. É uma das bandeiras. Na verdade, assim, seria o futebol society, né? Uhum. O futebol society hoje, eu acredito que seja a modalidade de futebol mais... que seja mais comum hoje em dia. E não tem um centro público para essa prática. Então, os times de futebol society, que seria o meio termo ali entre futebol de salão e futebol de campo, né, que é mais fácil agrupar uma quantidade de jogadores medianos, eles precisam acessar as quadras particulares. E não existe uma liga para organizar esses times, que são centenas de times na região, para buscar a ter aí os centros, né, da prática dessa modalidade. Então, ou eles colocam a mão no bolso e pagam uma quadra privada para a prática do futebol society, ou eles não têm aí o acesso gratuito, né, o acesso público. Então, a ideia é organizar os times da região, que são centenas de times na região, e de uma maneira, depois de organizado, em busca de garantir um centro para a prática, né, do futebol society, e aí, logicamente, através da liga, criar os campeonatos. Certo. Queria que você falasse um pouco da área de segurança, né, segurança pública. Falasse um pouco das suas propostas, evidentemente, mas em Brasília tem um projeto que transforma a Guarda Municipal das prefeituras em Polícia Municipal. Esse projeto provavelmente não vai ser votado esse ano, talvez o ano que vem. Você estando lá, você é a favor dessa Polícia Municipal? Eu sou a favor. Eu acredito que já no modelo de uma Polícia Municipal preparada, bem equipada, bem comandada, ela dá muito resultado no combate à violência. Nós temos municípios do
do estado de São Paulo, igual Cotia, São Caetano, que a Guarda Municipal, a Guarda Civil, ela já vem desempenhando um papel similar ao da Polícia Militar no combate à violência. Então, acho que é um papel importante do município que nessa questão do combate à violência, porque a questão da segurança pública ela é dever do Estado. Então, se exime aí o município dessa prerrogativa. Então, fica praticamente no investimento de monitoramento ou da Guarda Municipal, que muitas vezes ela tem quase um perfil guarda patrimonial. Então, acho que é necessário, no momento de aumento dos índices de violência em todo o país, né? Na região nossa aqui não é diferente. A cidade de Suzano ela vem a ser assolada pela a falta de segurança, né? Digamos assim. Então, é necessário que o município ele dê uma contrapartida. Então, enquanto deputado federal, eu irei estar buscando justamente com a aprovação desse projeto. Eu acho que a Polícia Municipal, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, integradas, bem equipada e bem comandada, o resultado para a população de segurança pública vai ser maior. Tem uma pergunta do internauta, mandou pelo WhatsApp do jornal, a respeito do meio ambiente, né? A gente sabe que aqui a região do Alto Tietê é bem grande, conhecida pelo Cinturão Verde, né? A Serra do Itapetí e tudo mais. Como você mencionou antes, a saúde é o seu grande trabalho como candidato das suas maiores propostas, né? Como linkar o meio ambiente à saúde? Essa é uma das perguntas do internauta. E a respeito também do Alto Tietê, quais são as suas propostas para o Alto Tietê e não só Suzano? Bom, as propostas do Alto Tietê. Um deputado federal, ele tem uma prerrogativa importante que muitos eleitores não sabem, que é justamente a garantia de emendas parlamentares anual para que possa destinar a sua região e cidade de origem. Então, eu estou inserido na região do Alto Tietê. Se temos 15 milhões em emendas parlamentares, e essa emenda parlamentar ela é uma emenda que ela já é distribuída no orçamento no seguinte, a aprovação dela. É diferente do deputado estadual, que às vezes há eles dão uma pedalada aí de um orçamento a outro, e o deputado às vezes consegue destinar a sua emenda 1, 2, 3 anos depois. O federal não, então é a garantia. É desse ano ou do ano que vem? Não, no caso seria para 2020. 2020. Então você entra assume no orçamento fiscal a ser aprovado em 2019, já entraria 15 milhões em emendas parlamentares. Então, essa distribuição ela é feita na região. Obviamente, a cidade de Suzano, por ser o meu município, é a cidade onde a gente vai buscar, né, destinar um número maior da fatia dessas emendas parlamentares. Mas nós temos que olhar para os outros municípios, primeiramente, pela necessidade maior, aquele município que tem uma maior carência e que necessita de uma suplementação de uma emenda parlamentar, né? Nós temos municípios aqui pobres que precisam de um olhar diferenciado do governo federal, igual Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, né? A cidade de Poá, Santa Isabel, Biritiba, né? Nós sabemos que a nossa querida cidade de Mogi das Cruzes, até em função de eleger seus deputados federais, de ter aí bons representantes, nós queremos que continue, né? Porque é necessário que a região se desenvolva como um todo, não apenas o município, mas é uma cidade que ela já tem mais uma musculatura orçamentária. Então a gente tem que olhar para a nossa cidade de Suzano, em primeiro lugar, e, em segundo momento, distribuir o orçamento de uma maneira a atender a necessidade daqueles municípios mais carentes, né? E o meio ambiente, a gente fala de meio ambiente, a gente já está falando de garantir saúde, né, à população. Nós estamos inseridos numa cidade que tem 70% da sua área de proteção, né, ambiental e de mananciais. Então, obviamente, garantir as reservas aquíferas, preservar os mananciais, a gente já está garantindo, né, a questão da saúde à população. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria só duas opiniões suas políticas. Por exemplo, você é a favor do foro privilegiado? E o que você acha dos privilégios hoje que os deputados têm hoje aí atualmente? Não, eu sou totalmente contra o foro privilegiado. Eu acho que já tem uma decisão do Supremo que já vem restringindo esse foro.
E eu, enquanto representante da população de Suzano e do Alto Tietê, eu quero levar uma voz contrária ao foro privilegiado para a Câmara dos Deputados em Brasília, em um novo momento que o país precisa. Eu acho que o momento é de renovação, né? Sempre primando pela renovação com experiência necessária, né? Ninguém pode ir lá como neófito, né? Para aprender do zero. Então eu já quero levar a bagagem de ter sido vereador e presidente da Câmara por 2 vezes na cidade de Suzano e buscar colaborar com o desenvolvimento do país e o resgate da classe política. E para resgatar a classe política é necessário acabar com o foro privilegiado. É necessário acabar com esses privilégios. Eu sou contra e lutarei para derrubar todos esses privilégios. Eu queria saber também, Lacerda, qual que é a sua referência política? Minha referência política, a forma de fazer você fala de um político, de uma personalidade política? Personalidade política. A referência que eu tive, Edgar, na minha escola política, foi a simplicidade de conduzir a questão política e a honestidade e o respeito do eleitor que eu aprendi com meu pai. Então, assim, hoje eu ando pela cidade de Suzano. Poxa, meu pai ele deixou de ser vereador em 96, então faz mais de 20 anos. E eu me deparo todo dia com alguém que fala: que legal, você é filho do Lacerda, seu pai ajudava tanto meu bairro, seu pai vinha tanto aqui no bairro, ajudava a cidade, visitava as comunidades mais carentes. Então, assim, a referência que eu tenho é do meu pai, da maneira honesta, simples, e fazer a política sempre voltada a ajudar os mais carentes. Então, essa é a referência. Eu tenho outras personalidades, políticos, né, deputados, senadores aí, o próprio Bruno Covas, que é um contemporâneo meu, da época do PSDB ainda. Eu admiro muito o Bruno, meu amigo, posso dizer que é meu amigo. Eu conheço o Bruno há 20 anos, ele nem era deputado ainda, eu era presidente da Câmara, nós éramos do PSDB, nós tínhamos já um relacionamento, e temos ainda relacionamento de conversar ainda com uma certa frequência. Mas a referência é o meu pai, a maneira simples de ser honesto na política e fazer a política para os mais pobres. Aline, tem mais alguma pergunta? Não. Não, né? Lacerda, eu queria agradecer você pela sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem para o internauta. E a gente está encerrando aqui, então, essa entrevista. Muito obrigado, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Edgar, é um prazer. Aline, obrigado também pelo suporte. É muito importante, nós estamos aí há 19 dias de um momento importante para o país, importante para o Estado, mas, sobretudo, para a nossa cidade de Suzano. E eu queria deixar uma mensagem de reflexão. Eu sei que falar de política não é fácil, o político não está com a credibilidade que nós gostaríamos que estivesse, mas é necessário que o eleitor ele entenda que não é anulando o voto ou deixando de votar que nós vamos solucionar os problemas da nossa cidade e da nossa região. É sim, votando de maneira consciente, coerente, analisando os candidatos e valorizando quem é daqui. Não é votando em palhaço que a gente vai resolver os problemas da nossa cidade, da nossa região, mas votando em alguém que conheça a nossa realidade, que tenha a experiência necessária para ser um representante de Suzano em Brasília após de mais de 30 anos que Suzano não tem um deputado federal. Quero olhar por Suzano, fazer um mandato de união voltado aos interesses da população da minha cidade e da minha região. Eu sou Lacerda e meu número é 1099. Muito obrigado, internauta, você que nos acompanhou até esse momento, e até a próxima entrevista.